Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso papo vai ser sobre Rios de Prata, do R.A. Salvatore. Rios de Prata é o volume 5 da coleção A Lenda de Drizzt, né? Quem tá ligado no movimento, quem já acompanha o canal há um tempinho, deve lembrar, eu comecei a resenhar, né, os livros do Drizzt Do'Urden, o Drow, o Elfo Negro, um dos personagens mais emblemáticos, né, de Forgotten Realms. Comecei a resenhar aqui, e vou deixar aqui no card, né, para quem quiser conferir os livros anteriores, e estamos aqui atualmente no Rios de Prata, que é o 5º livro da coleção, e corresponde ao 2º livro da 2ª trilogia do Drizzt, beleza? Então, algumas informações básicas antes da gente começar a mergulhar aqui na história do livro. Eu estou aqui com a edição publicada pela editora Jambô, tá? Como eu falei, na coleção A Lenda de Drizzt. O livro em si tem aproximadamente aí 350 páginas, divididas aí em 25 capítulos, 24 capítulos e mais um epílogo. E o livro é dividido em 3 partes, seguindo aquele mesmo padrão dos livros anteriores, tá? A gente vai ter cada uma das partes iniciando aqui, né, com essa arte de abertura aqui e uma pequena introdução, vamos dizer assim, né, que é como se fosse escrita pelo próprio Drizzt, dele relembrando alguma coisa ou falando sobre algum assunto, e aí de fato a gente começa os capítulos do livro, beleza? Então, dadas as informações iniciais, vamos começar a mergulhar um pouquinho na história, só fazendo o seguinte alerta. A minha ideia aqui é trazer a linha geral, né, dos acontecimentos. Não vou entrar em muitos detalhes para tentar não estragar a experiência de quem quiser ler o livro. Mas claro, aqui e ali alguns spoilers vão rolar. Então, só para dar esse alerta geral para a galera. Para a gente começar aqui a entrar no livro, deixa eu mostrar aqui logo no início, olha, a gente tem um mapinha justamente para mostrar ali, né, a jornada do Bruenor, do Drizzt, do Ulfgar, né, o caminho que eles fazem, mais ou menos, os locais por onde eles passam, em busca dos famosos Rios de Prata, que na verdade são uma alusão, né, aos Salões de Mithril, que são o lar ancestral ali do clã, né, do Bruenor, o clã Martelo de Batalha. Então a trama toda vai girar em torno dessa busca deles, em torno desses salões, né, da localização desses salões, porque o clã foi expulso quando o Bruenor ainda era muito jovem e ele de fato não lembra, não tem uma recordação de onde seria esse local. Então o primeiro ponto é justamente buscar mais informações para tentar descobrir onde ficam, né, os Salões de Mithril e, claro, retomar esse local para o clã Martelo de Batalha. Mergulhando já aqui no livro para vocês, logo no início, tá, aqui no prelúdio, a gente já tem um primeiro contato com um dos grandes vilões aqui do livro, tá, que é um dragão das sombras chamado de Prefulgor Soturno. Claro, eu não preciso nem dizer onde este dragão vai aparecer no livro, né? Enfim, mas como está aqui logo no início, já estou citando para vocês. E aí, na sequência, ainda no prelúdio, a gente vai ter aqui algumas páginas, meio que para retomar mesmo o fio da meada da história. E o que a gente tem para comentar sobre isso? Só para fazer uma rápida recapitulação. No livro anterior, o grupo, a gente acompanhou, né, a formação desse grupo, vamos dizer assim, né, como é que alguns dos personagens se conheceram, como é que os laços de amizade entre eles foram se fortalecendo e tudo mais. Então aqui a gente vai ter, no segundo livro, algumas consequências de acontecimentos do primeiro. O primeiro, ele é uma história bem fechadinha, tá? Tipo, tudo ali é amarrado, e aí começa um outro gancho, que é justamente quando o Bruenor tem essa vontade, né, esse ímpeto de sair da área, né, do Vale do Vento Gélido, dos 10 Burgos, para retomar os salões ancestrais do seu clã. E aí os outros amigos decidem se unir a ele. Só que o que a gente precisa saber para entender algumas coisas aqui desse segundo livro? Essa batalha que aconteceu lá nos 10 Burgos, essa tentativa, né, do mago, a Carquecel, que encontrou lá o fragmento de cristal, que era um artefato poderosíssimo, ele começou a enlouquecer e tal. Isso tudo se tornou uma história bastante famosa, pelo menos no entorno ali, né, do Vale do Vento Gélido. Então é uma história que é bem conhecida, vamos dizer assim, na região. E claro, algumas outras pessoas, ao ficarem sabendo desses acontecimentos, ficaram ali de orelha em pé. Por exemplo, a gente vai ter aqui no início do livro a saída do Bruenor, do Ulfgar e do Drizzt, né, de Bryn Shander, em busca dos Salões de Mithril. Lá pelas tantas, depois que eles já estão a algum tempo de distância, o Regis se junta a eles, Regis o Halfling. Tá? Por quê? Porque ele tem a sensação de que ele está sendo perseguido, alguma coisa assim. É um instinto dele. O próprio Drizzt, ele percebe que tem alguma coisa ali, porque isso não é muito do feitio do Regis. Ele é um personagem que prefere ali uma vida mais sossegada, mais tranquila. Por que queria se meter numa aventura maluca com os outros 3? Né? E aí o que acontece? Regis estava certo. E aí na sequência, logo no primeiro capítulo do livro, a gente vai ser apresentado no que eu acho que é o grande vilão, né? Que é o Artemis Entreri, que é um assassino, que foi contratado justamente para encontrar o Regis, porque quem leu o primeiro livro lembra, o Regis ele tem um pingente, né, com uma joia,
que é capaz de influenciar o pensamento das pessoas. Então o Regis usa isso aqui e ali para se dar bem ou para tentar resolver algumas situações. Só que, claro, esse objeto foi roubado. Com essa popularização da história que aconteceu lá no Vale do Vento Gélido, com os heróis, né, dessa trama, Drizzt, Regis e tal, o provável dono, né, da joia contratou o Artemis Entreri para encontrar o Regis e recuperar a joia que tinha sido roubada. Então, o livro começa mais ou menos nessa pegada, com o grupo principal saindo de Bryn Shander e o Artemis Entreri chegando. Só que quando ele chega lá, ele vai e procura lá a antiga casa do Regis, que obviamente não está mais lá, mas na casa estão a Catti-brie, que é a filha adotiva, né, do Bruenor, e mais 2 anões, guerreiros experientes ali do clã Martelo de Batalha, que estavam lá justamente para cuidar dos pertences do Regis, tirar eles da casa, porque como ele sumiu de repente, né, fugiu, saiu, abandonou a casa ia ser reaproveitada. E aí o Artemis tem um primeiro confronto com esses anões, dá cabo deles facilmente, e isso meio que causa um choque na Catti-brie, porque eram guerreiros super experientes e não deram nem pro cheiro, vamos dizer assim, com o Artemis. O Artemis não mata a Catti-brie e ele brinca um pouco com ela, assim, com essa sensação de medo e tal, e ela fica meio paralisada com isso, porque, claro, ela ainda não é uma guerreira com tanta experiência assim, então ela meio que sente esse baque e isso começa a criar um tipo de conexão entre esses dois personagens que vai ser mais explorada ao longo do livro. Enquanto isso, Bruenor, Drizzt, Ulfgar e Regis chegam em Luskan, que é a primeira grande cidade ali da região. E aí a gente já tem aquele primeiro problema recorrente aí, que é justamente o preconceito contra o Drizzt. Elfo Drow automaticamente igual a maligno, automaticamente igual a inimigo, para a imensa maioria das cidades, dos povos que vivem na superfície. Então tem aquele primeiro entrevero ali, tá, mas eles acabam conseguindo entrar na cidade, e o objetivo deles é justamente encontrar pistas que possam levar ali algum indicativo do local aproximado dos salões de Mithril. Então, eles têm, nessa primeira interação ali na entrada da cidade, contato com um guerreiro, né, da guarda chamado Gierdan, mas na verdade eles vieram aí atrás de uma ladina chamada Sussurro, que ficou de vender para eles um mapa, ou há rumores de que ela tem um mapa com uma localização aproximada dos salões de Mithril. Então a missão principal deles em Luskan é essa. Só que aí o que acontece? Esse Gierdan, ele tá meio que na folha de pagamento de um dos magos do chamado Forte Central de Luskan. O livro descreve esse forte como tendo torres viradas em cada uma das direções da cidade. E cada mago meio que é responsável, entre aspas, de saber o que está acontecendo na direção em que a torre dele está virada. O mago cuja torre está virada pro portão onde eles entraram é chamado Dendibar. E aí a gente vai fazer uma outra conexão com o primeiro livro, ou o livro anterior aqui dessa trilogia. Por quê? O Acarquecel, o mago que causou toda a confusão lá no Vale do Vento Gélido, na verdade ele era um mago meio zelelé, assim, ele não era assim tão poderoso nem tão expressivo, mas ele foi usado inicialmente, né, por um outro grupo de magos para assassinar lá o mestre deles que era mais poderoso e tal, e a partir daí ele encontrou o fragmento de cristal e enlouqueceu e aí seguiu por um rumo próprio. O Dendibar era um desses magos, desse grupo que deu esse empurrãozinho aí no Acarquecel. Então, como eu disse anteriormente, como a história do que aconteceu lá, os relatos, né, da batalha do Vale do Vento Gélido se espalharam pela região, claro que ele ficou sabendo da confusão toda e dos eventos principais. E o que chegou para ele foi que Drizzt Do'Urden foi quem matou a Acarquecel. Então, na cabeça dele, muito provavelmente, Drizzt está ou sabe onde está o fragmento de cristal, o objeto poderoso lá. Então, quando ele recebe essa informação, ele já fica ali por ele em pé e já começa a arquitetar uma forma de extrair essa informação do Drizzt e, se possível, recuperar o fragmento de cristal. E aí ele já escala inicialmente para essa missão o próprio Gierdan e a aprendiz dele, uma maga chamada Sidney. Em paralelo a isso, ainda lá nos 10 burgos, né, no Vale do Vento Gélido, claro, o Entreri descobriu o rumo deles, né, para Luskan e já parte nessa direção. Ele tem a missão lá de encontrar o Regis. A Catti-brie, por sua vez, quando ela consegue, né, meio que voltar a si, entender mais ou menos o que aconteceu e tal, ela sabe que ela precisa sair também de Bryn Shander para avisar, né, Bruenor e os outros de que o grupo deles está sendo perseguido. E aí ela sai de lá numa caravana, né, em direção a Luskan, só que no meio do caminho, essa caravana é atacada pelo próprio Entreri e ele captura a Catti-brie. Tá? Então ela já passa a fazer essa viagem como prisioneira do Entreri. E aí, claro, eles chegam também em Luskan e
pelos acontecimentos ali do livro, eles acabam sendo levados também à presença do mago, né, do Dendybar. E aí se forma o grupo de vilões, vamos chamar assim, né, porque o Dendybar organiza aqui a galera toda, e aí vai se formar um grupo para caçar o grupo do Bruenor, do Drizzt, do Ulfgar e do Regis, que é justamente formado por esses antagonistas que foram inicialmente apresentados. Então, assim, nesse clima ali de grupos se formando ou se organizando, a gente encerra a primeira parte do livro. Avançando aqui já para a parte 2, aliados, o que a gente vai ter aqui de importante para que vocês entendam ali o principal da história? A gente vai ter o grupo do Bruenor e do Drizzt chegando em Sela Longa, que é uma outra cidade ali nas proximidades, onde eles vão em busca de um grupo de magos, uma família de magos chamada de Harspels. Os Harspels são magos muito sábios, muito poderosos, e eles podem também ter informações a mais, né, a acrescentar no que eles conseguiram lá com a Ladina Sussurro, né, o mapa ali mais ou menos aproximado. Então eles vão atrás de informações que possam complementar o que eles têm ali naquele mapa. Claro, enquanto isso, ainda lá em Luskan, é formalizada ali a aliança do grupo de vilões, né, então a gente vai ter, deixando Luskan em busca dos heróis, né, o Artemis Entreri, a Sidney, a aprendiz do Dendybar, o Gerdan e um golem que o Dendybar mandou junto com eles, um golem chamado Bok. E esse golem, ele tem uma magia que ele consegue, não é exatamente rastrear precisamente, mas ele sabe ali mais ou menos a direção, o rumo, né, do Drizzt, porque, vamos só recapitular aqui, o interesse do Artemis Entreri é o Regis. E o interesse do Dendybar é o Drizzt, porque ele acha que o Drizzt está com um fragmento. Então, é aquele negócio, temos interesses em comum, vamos trabalhar juntos até quando der. Claro, sempre tem aquele lance, né, no grupo de vilões, daquelas possíveis traições, daqueles interesses ali por fora. Então, isso vai sendo construído também ao longo do livro. E claro, essa viagem do grupo, né, dos heróis até Sela Longa não é uma viagem tranquilinha. Tem aqueles combates, né, tem umas sidequestzinhas lá, eles encontram orcs, eles encontram lá uma das tribos de bárbaros e tal da região. Então tem outras coisas que vão recheando o livro, tá? Mas assim, é um livro muito direto ao ponto. Eles têm uma missão principal e os outros acontecimentos, ou eles vão complementar alguma coisa específica para a missão, ou eles vão servir, na minha opinião, né, só para dar aquele gostinho de aventura. Mas em termos de história, de linha narrativa, assim, é uma coisa bem direta, assim, o livro. Avançando aqui na trama, na verdade, em Sela Longa, eles não conseguem lá grandes informações, mas eles são direcionados para a Lua Argêntea, né, que tem uma grande biblioteca lá. Então, se tiver alguma coisa a mais, com certeza vai estar lá. Então o grupo segue viagem, né, em direção à Lua Argêntea, mas no caminho eles encontram um grupo de cavaleiros, né, os cavaleiros de Nesmé, que estão ali sendo atacados e tal. Então eles vão lá, ajudam, salvam os cavaleiros, só que o caminho deles é barrado, de novo, pela questão do preconceito contra o Drizzt. Mesmo eles tendo ajudado o grupo, né, os cavaleiros dizem, olha, não, daqui desse ponto você não pode passar, porque a gente não tem autorização para deixar nenhum Drow entrar nas nossas terras, tal, alguma coisa assim. E aí o Drizzt ainda ia tentar argumentar alguma coisa, mas aí o Bruenor fica de cabeça quente, eles decidem mudar de rumo e fazer um caminho que é, em tese, mais direto, porém, obviamente, né, como todo RPGista sabe, mais perigoso. Então, essa nova rota deles vai levá-los até a Charneca Perene. E aí, eles vão passar um bom tempo nessa charneca, porque a movimentação é mais complicada, e eles vão enfrentar trolls, mais trolls, mais trolls, uma horda de trolls. E é uma parte, muito embora não tenha uma ligação direta assim, com a trama principal do livro, é uma parte bem interessante, emocionante em algumas partes e angustiante em outras, saber que eles estão ali naquela situação e tudo mais. É uma parte bem interessante do livro. Enquanto isso, por conta desse atraso todo, o grupo do Artemis Entreri chega primeiro em Lua Argêntea, tá? E aí fica meio que, estamos de boa agora, estamos só esperando eles chegarem aqui, e quando eles chegarem a gente vai se acertar. No entanto, o destino intervém mais uma vez. Drizzt é barrado também de entrar em Lua Argêntea, o que inclusive causa uma grande decepção nele, né, no personagem, porque a ideia que ele tinha, e a ideia que é propalada a respeito de Lua Argêntea, é um local que recebe todo mundo sem nenhum tipo de preconceito e tal, desde que venha em paz. Então o fato dele ter sido negado, né, de entrar em Lua Argêntea causa um certo pesar no personagem, porque é como se um sonho que ele tinha fosse desmantelado, né? Mas no final das contas, isso acaba, entre aspas, servindo para um resultado melhor no final, porque eles não conseguem entrar em Lua Argêntea, ficam aí nas proximidades da cidade, e
a Lady Alustriel, né, uma das personagens também muito conhecidas em Forgotten Realms e uma das personagens mais importantes de Lua Argentea, acaba visitando ele, né, durante a madrugada, e dando uma de Galadriel ali, né? Dá uns presentes pra ele, pede desculpa porque que não pode entrar ali na cidade, ppp, papapá. Que ela mesma, né, sabendo de qual era o motivo da ida deles até lá, ela pesquisou na biblioteca deles e não tinha tanta coisa, mas ela meio que coloca eles no rumo certo, que é contrário do que eles estavam seguindo. Eles estavam seguindo, salvo engano, aqui para leste, e na verdade ela disse que eles tinham que retornar para oeste e dar um ponto lá que eles têm que procurar. Ela direciona eles para as ruínas do Gancho do Arauto. E aí eles têm que, em tese, retornar. E com isso, com esse fato deles não entrarem em Lua Argentea, também acaba sendo bom para eles de uma maneira indireta, porque eles não encontram o Entreri e o grupo dos vilões, né? Eles seguem em viagem de volta. E aí, nessa bandalheira, o Golem, né, que não entrou em Lua Argentea, tá? A Sidney ordenou que ele ficasse do lado de fora, justamente para não causar tanta comoção e tal. Ele percebe, né, por conta da magia que tem nele, que o Drizzt está se afastando da área ali de Lua Argentea. Então ele vai atrás da Sidney para encontrar com ela e que o grupo possa seguir na direção correta, né, atrás da pista do Drow. Só que ele é um golem, né? Então ele vai chegando, começa a ser atacado, começa uma confusão na cidade, ele arrebenta uma parte da muralha, ppp, papapá. Então isso atrasa a partida também do grupo dos vilões e dá uma certa dianteira, de novo, para o grupo dos heróis. E aí, para a gente entrar na terceira e última parte do livro, chamada de Novos Caminhos, a gente vai ter basicamente, né, a resolução de todas essas tramas, né, o encontro dos grupos, o desfecho dessa história. Mas antes, o que a gente vai ter? O grupo dos heróis chega lá nas ruínas do Gancho do Arauto, fala com um sábio lá conhecido como Noite Ancestral, e aí finalmente o Bruenor consegue, né, ter a revelação ali, ele toma uma poção, alguma coisa assim que destrava as memórias dele, e ele consegue a localização, né, exata, precisa dos salões de Mithril. E aí eles seguem viagem ali rumo ao Vale do Guardião, que é onde fica, né, os salões de Mithril, e aí encontram, né, a entrada secreta e tal. Isso aqui eu tô só resumindo, tá? Tem outros percalçozinhos, tem outros detalhezinhos pelo caminho, mas só para resumir aqui pra gente encerrar. E aí, claro, né, os salões não estão desabitados. A gente vai ter o tal Dragão das Sombras, que eu falei lá no início do vídeo, mas não só ele. Claro, a gente vai ter ali também outros inimigos, que são os Duergar, né, os anões, né, subterrâneos, mais subterrâneos ainda, né, do que os anões normais, os anões das profundezas, uma coisa assim, que se apossaram ali do local. Então a gente tem uma comunidade toda, né, de Duergar, a gente tem um Dragão das Sombras e a gente tem um pequeno grupo de heróis. Claro, óbvio, evidente, que eles não são capazes de retomar aquele espaço todo ali sozinhos, tá? Mas, claro, rola muitos confrontos, rola muita ajuda do mestre, né, aqui e ali, e no final das contas, o que acontece? O grupo do Artemis chega lá também, se juntam todos, né, tem os combates entre eles, todas as intrigas, todas as desconfianças que foram construídas ao longo do livro entre os personagens ali do grupo dos vilões são, né, explicitadas ali e as coisas vão tomando o seu rumo. No fim das contas, para resumir, o que acontece? O Regis termina capturado, né, pelo Artemis Entreri, já deixando o gancho ali para o próximo livro, que provavelmente essa será a história principal lá. Os heróis não conseguem retomar ali os salões de Mithril por conta, né, de uma quantidade muito maior de inimigos, mas fica a promessa da coisa. E conseguem ali, né, derrotar, ainda que parcialmente, pelo que dá a entender aqui o livro, o tal do Dragão das Sombras, na minha opinião, com uma enorme ajuda do mestre, mas enfim. E aí, assim a gente vai fechar esse livro, né, o Rios de Prata, com ganchos, vários ganchos pendentes para o próximo livro. Uma parte do grupo vai atrás do Regis, né, para tentar salvá-lo. Outra parte fica, não, peraí, a gente precisa voltar lá para o Vale do Vento Gélido para trazer o resto do clã aqui e retomar os salões de Mithril. E assim as coisas ficam mais ou menos organizadas. Então esse segundo livro, ele termina com muito mais ganchos, né, para o próximo livro, e é uma história que, tudo bem, você tem uma trama principal que se encerra nesse livro, mas ele pede uma complementação, ele pede uma outra parte, né, justamente para desenrolar tudo que ficou em aberto. E é isso que a gente vai ver no próximo volume, né, da coleção da Lenda de Drizzt. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Fizemos aqui um apanhado geral, né? Tentamos, pelo menos, do Rios de Prata, do R.A. Salvatore. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, né? Pra gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se encontra na próxima resenha.